Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos apresentar o quarto volume da coleção A Fauna. E nesse quarto volume e nos próximos dois volumes, o autor, o Félix Rodrigues de La Fuente, nos presenteia com a apresentação da região que ele chamou aqui de Holártica, ou seja, a região da América do Norte e a região da Eurásia. Em algumas literaturas há uma pequena divisão. A América do Norte é chamada de região neártica, enquanto que a parte do continente europeu, mais toda a parte, que envolve o continente asiático, tirando a parte do subcontinente indiano, é chamada de região paleártica. Nós costumamos pensar que essa parte da Terra em que houve maior intervenção humana e que a diversidade não é tão grande, mas não é isso que é apresentado nessa obra, muito pelo contrário, é apresentado em 3 volumes toda a diversidade de ambientes que é encontrada nessa região. Nós temos desde as florestas europeias, que realmente sofreram um impacto muito grande pelas atividades humanas, mas também vamos passar pelas pradarias da região da Ásia Central, onde houve o desenvolvimento da civilização mongol, famosa pelos grandes bandos de antílopes e cavalos selvagens. Também tem fauna de montanha, fauna de desertos, a fauna das estepes norte-americanas, o lar dos bisões e antilocapras. Bem, é uma fauna muito diversa, muito rica, e nós vamos ter o prazer de explorar neste vídeo e nos próximos 2. Bem, eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, deem o seu like e vamos na sequência apresentar o primeiro volume da região neártica, ok? Vejo vocês na sequência do vídeo. Até lá! Muito bom, comunidade selvagem. Vamos continuar o nosso vídeo apresentando o volume 4 da coleção A Fauna, tratando sobre a Eurásia e América do Norte, a região holártica. E aqui o Félix Rodrigues de La Fuente começa a viagem que vai se estender por 3 volumes, apresentando toda essa região do mundo aqui, ó, envolvendo a parte do continente, a parte ocidental do continente europeu, toda a região aqui da Ásia Central, envolvendo as estepes, e toda a parte aqui da América do Norte. Aqui onde vocês podem ver aqui, essa região verde aqui, ó, é a floresta de taiga. É a maior floresta do mundo, em continuidade. Interessante, essa região aqui, ela tem uma continuidade de fauna, muitas vezes assim, bem perceptível. Vários animais são encontrados dos dois lados do mundo. Um exemplo, o próprio lobo, o alce, o castor. É uma região que a gente costuma pensar que não é rica em diversidade, mas o Félix provou para a gente que, pelo contrário, é uma região riquíssima, com uma diversidade enorme de cenários, de ambientes, de animais. E é muito interessante. Bem, ele começa com a região de desertos, dando destaque para a região dos desertos da América do Norte. Essa foto aqui é muito legal, são os saguaros, a maior espécie de cactos do mundo. Eles podem viver centenas de anos e levam décadas para chegar no desenvolvimento máximo, né? E são muito importantes para o ecossistema dos desertos americanos, porque eles são fonte de água, de moradia para os animais, né? E os capítulos, eles são muito detalhados na questão da adaptação dos animais ao ambiente do deserto, né? Ele faz uma explicação muito importante sobre a relação das cadeias alimentares, apesar de que o, o público leigo não tenha muita noção sobre a vida nos desertos, na verdade ela é bem agitada, principalmente nas horas crepusculares, né? Entre o amanhecer e o anoitecer. Também tem um capítulo aqui falando sobre os répteis do deserto, também um destaque muito grande para as espécies da América do Norte. Esse aqui são os monstros de Gila, são um dos poucos lagartos venenosos do mundo.
Também tem uma apresentação de várias espécies de cascavéis. A América do Norte se destaca pela diversidade de espécies de cascavéis. As aves do deserto. E há uma diversidade de aves no deserto, não tão grande como nas regiões tropicais, mas as aves do deserto também apresentam, vamos dizer assim, espécies bem características, bem sólidas. Esse aqui é o cuco corredor. Ele serviu como inspiração para o personagem de desenho animado conhecido como Papaléguas. Essas aqui são cortiçóis, né? Também conhecidos como pteróclis, são parentes dos pombos. Eles vivem em ambientes desérticos e, muito interessante, gente, eles vivem em ambientes bem pelo interior do deserto, eles voam todos os dias para as fontes de água e eles fazem os seus ninhos na região mais para o interior. Quando os filhotes nascem, as penas do peito são adaptadas para absorver a água. E é nas penas do peito que ele leva a água para que os filhotes saciem a sede. Esse aqui é o gavião de cauda vermelha. Ele tem uma distribuição muito grande na América do Norte, representado por várias subespécies. Aqui o autor volta na região da Eurásia, na parte das estepes da Ásia Central, falando sobre camelos, antílopes e gazelas. Aqui uma fotografia do dromedário. Não deixem de conferir no canal, nós temos um vídeo extremamente interessante falando sobre o dromedário, o camelo de uma bossa, que hoje só vive em estado doméstico. Aqui essa fotografia é um registro muito raro, é de uma gazela dama, é um animal que está em risco crítico de extinção, inclusive uma subespécie dela praticamente já está extinta, existiam poucos exemplares em cativeiro. Esse aqui também é um registro raro, é de um antílope, é um oryx da Arábia, um oryx branco. Também foi ele está criticamente ameaçado. Ele só não entrou em extinção devido a um programa de reprodução em cativeiro e alguns exemplares foram reintroduzidos no seu ambiente natural. O Adax é outro antílope também em risco de extinção, risco crítico. Aqui ele fecha o capítulo falando sobre a família dos camelídeos, né? Tem aqui uma foto do dromedário. Os caçadores do deserto. Esse aqui é um lince vermelho da América do Norte. Aqui ele faz um apanhado legal também sobre alguns predadores da América do Norte, principalmente o lince vermelho, que nos Estados Unidos é chamado de bobcat. Aqui é um retrospecto de canídeos e felídeos encontrados na região de estepe e deserto, tanto da América do Norte como da região da Ásia Central. Aqui ele fala sobre a grande pradaria americana. Foi o lar dos povos indígenas americanos. Muitos dos cenários que a gente observa em alguns filmes de faroeste vêm da pradaria norte-americana. E o grande ícone dessa região é o bisão americano. Ele teve um impacto muito grande na cultura dos indígenas e ele correu um sério risco de extinção na época da construção da estrada de ferro que ligava as duas costas americanas. Os bisões eles foram caçados tanto em represália aos índios, né, para tirar o sustento dos índios, como também para alimentar os trabalhadores que estavam construindo a estrada de ferro. E quando a estrada de ferro estava pronta, uma das atrações para quem empreendesse a viagem seria a oportunidade de matar alguns bisões nas paradas que o trem fazia pelo caminho. Infelizmente, o bisão americano quase entrou em extinção. Alguns poucos exemplares foram transferidos para o Parque de Yellowstone, que foi o primeiro parque dedicado à defesa do ambiente no mundo.
Lá, essa pequena manada de remanescentes foi responsável por recuperar a população do bisão americano. Aqui outros animais icônicos. Esse registro fotográfico aqui na década de 80 era muito raro. É de um furão de patas negras, um animal também que até hoje está criticamente ameaçado de extinção. Fotos do coiote, um dos poucos animais que atualmente experimentaram uma expansão da sua área territorial. É um animal muito adaptável. Muita gente confunde o coiote com o lobo, mas o coiote ele é menor, né? Ele tem muito menos musculatura do que um lobo. Ele está mais próximo de um porte de um chacal. Cangambá, América do Norte, ela tem essa espécie bem característica aqui, ó, que é o cangambá malhado. As aves da grande pradaria. Aqui uma foto do grou canadense, uma das espécies mais comuns da América do Norte. Aqui é um galo da campina, também é típico da América do Norte. Essa fotografia também é um registro fotográfico muito raro, é o grou americano, uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Aqui também outro registro fotográfico muito raro, é do cisne trombeteiro. Essa espécie é a maior espécie de cisne atualmente, encontrado em pouquíssimos locais da América do Norte. Esse aqui é um falcão da pradaria, é um parente muito próximo do falcão que nós temos aqui no território brasileiro, o falcão quiriquiri. E a diversidade de aves de rapina na região holártica é bem grande. Nós temos várias espécies de gavião, de águia. As estepes eurasiáticas é o lar das grandes manadas de antílopes e de cavalos selvagens. Foi nessa região que se desenvolveu a civilização mongol. Para quem gosta de história, né? Toda a saga do Gengis Khan, de seus descendentes, né? Seus filhos e seus netos se desenvolveram ali na planície da Mongólia, que é um mar de capim interminável. Também é bem rica ali em fauna de aves. Tem alguns mamíferos, tais como a raposa, o lobo, o antílope saiga. Esse antílope, ele tem uma história muito interessante. Na década de 70 e 80, ele estava quase extinto. Depois ele apresentou uma explosão populacional gigante. Eram contadas assim, manadas gigantescas desse animal. E depois ele começou a entrar em declínio novamente. Hoje a população está mais estável. Esse aqui é um registro do cavalo selvagem asiático, o cavalo de Przewalski. E esses aqui são do asno selvagem asiático. Aqui outra são asnos selvagens asiáticos, também chamados de qiangues. E o livro fecha com a fauna do matagal mediterrâneo, ou seja, um tipo de vegetação característica ali da região da Espanha e de Portugal. É uma vegetação de baixo porte, muito rica em urzes, alecrins, tem uma fauna de aves características. E para quem gosta de literatura zoológica, provavelmente ouviu falar do parque mais famoso da Espanha, que é o Coto Donana. É o lar de várias espécies bem raras, tais como o do lince ibérico, que nós vamos ver no próximo volume. E por último, o autor traça alguns comentários sobre um dos animais mais característicos da fauna mediterrânea, que é o coelho. Ele foi introduzido em algumas regiões, principalmente na Austrália, ele tomou proporções de praga. Ele se multiplicou incontrolavelmente no continente australiano e sua população só foi controlada através de um vírus, da mixomatose. Só que esse vírus também ele trouxe sérias perdas no continente europeu, onde o coelho estava em equilíbrio e acabou trazendo problemas aí para a fauna do animal no seu ambiente autóctone. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação desse volume. Vejo vocês na próxima semana. Não deixe de conferir os 3 primeiros vídeos da coleção A Fauna, que tratam no continente africano, ok?
Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!